Mais uma audiência sobre a chacina do Peruvaz, em Salvador. O crime aconteceu em março do ano passado, durante uma operação policial no bairro. Hoje, duas testemunhas que foram citadas nos depoimentos foram ouvidas. Durante o depoimento, as testemunhas repetiram a versão de que os policiais foram recebidos a tiros na comunidade. Por motivo de segurança, a identidade dos depoentes foi preservada. Esta mulher disse ao juiz Hernani Garcia Rosa que mora próximo ao local onde aconteceu o tiroteio. Hoje ela vive com medo de algum tipo de retaliação por causa do que viu. Para o advogado de defesa, dos 11 PMs acusados da chacina do Peruvaz, as testemunhas podem acrescentar algum fato novo ao processo. Quanto mais prova você tem, mais robusta e mais perto da verdade é a decisão que a justiça vai dar. Então, se a gente tem uma testemunha ouvir ou outra a mais, não nos custa ouvir e trazer um veredito um pouco mais próximo da verdade. As duas testemunhas foram chamadas porque os nomes delas apareceram durante o depoimento dos acusados. Esta etapa encerra a fase de instrução do processo. Testemunha referida é aquela citada ao longo do processo por uma das partes e convocada pelo próprio juiz para esclarecer algum fato. Após esta fase, o Ministério Público já garantiu, vai pedir a pronúncia dos 11 réus. O julgamento deve acontecer já no início do próximo ano. O tiroteio aconteceu em março de 2010, neste ponto no bairro de Peruvaz. Segundo a polícia, durante uma ronda, a guarnição da PM foi recebida a tiros nesta casa por um grupo de 7 homens que estariam em uma festa regada a drogas. Na troca de tiros, 4 pessoas foram baleadas e morreram a caminho do hospital. Outras 3 vítimas foram encontradas mortas dias depois. O corpo de Érica dos Santos Calmon, de 15 anos, foi encontrado na estrada da Cascalheira, em Camaçari. No mesmo local estava o corpo de Luiz Alberto Pereira dos Santos, de 33 anos. Já o corpo da adolescente Alessandra de Jesus Santos estava na estrada da Alziba, subúrbio de Salvador. Eu não creio que com a prova que tenha já aí, que já tem nos autos, que não tenha outro resultado a não ser o julgamento popular, que poderá e deverá ocorrer a partir do ano que vem. Um motociclista se envolveu em um grave acidente nas Sete Portas, em Salvador, e por muito pouco não ficou ferido. O ônibus chegou a passar por cima da moto, mas a vítima escapou. As imagens são impressionantes. Parte da moto ficou embaixo do pneu dianteiro deste ônibus, que fazia a linha rodoviária circular. O acidente aconteceu nas Sete Portas, na tarde desta segunda-feira. Apesar da gravidade, o motociclista teve apenas ferimentos leves em uma das mãos. E, é claro, ficou bastante assustado. Foi rápido, só deu tempo de pular mesmo. Ainda passou a moto por cima de meu pé, mas nasci de novo, véio. Graças a Deus, tô fora de moto. O motorista do ônibus conta que a moto passou entre o coletivo e o carro e não deu tempo de ver pelo retrovisor. Eu ainda olhei pro carro, o carro vinha lento também, eu lento de um lado e ele do outro. Quando eu vi foi o baque, a moto se bateu no carro, no gol, acho que é um gol. E o baque, ele já caindo debaixo da roda do ônibus, a moto. O acidente provocou um longo congestionamento em toda a região. A situação só ficou melhor depois que os veículos foram retirados do local. Acidente na Avenida Dorival Caymmi, do bairro de Itapuã, nesta madrugada. Um motorista perdeu o controle da direção e bateu em um poste. Com o impacto, a frente do carro ficou completamente destruída. Pelo asfalto, vários CDs, garrafas quebradas e latas de cerveja. De acordo com testemunhas, o motorista estava em alta velocidade numa via onde a máxima permitida é 60 km por hora. Depois do acidente, que aconteceu por volta das 3 horas da manhã, o condutor teria saído consciente de carona com o motociclista. O carro pertence a uma empresa de segurança de Lauro de Freitas, a região metropolitana. Agentes da Transalvador acompanharam a retirada do veículo por um reboque. Na noite de sábado, um menino morreu após ser atropelado na BA 528, nas proximidades da subestação do bairro de Parípia, em Salvador. Felipe Farias Conceição, de 11 anos, tinha acabado de descer de um micro-ônibus quando foi atingido por uma moto. O motociclista fugiu sem prestar socorro. Em seguida, um outro micro-ônibus, que vinha logo atrás, não conseguiu reduzir a velocidade e passou por cima do menino. Felipe morreu na hora. O motorista disse à polícia que não viu a criança na pista. Ele prestou depoimento e foi liberado. A vítima foi enterrada neste domingo. O motorista particular Hermínio Borges de Brito, que prestava serviço ao senador João Durval, do PT,
será demitido por ter sido responsável pelo atropelamento de 3 crianças no bairro de Sussuarana, em Salvador, neste domingo. O condutor, que dirigiu um veículo alugado pelo parlamentar, teria invadido a calçada da rua Flávio Cavalcante, atingindo os menores sem prestar socorro. Em nota à imprensa, o senador disse que já entrou em contato com a família das vítimas para oferecer o apoio necessário. As 3 crianças já receberam alta. Agora a gente fala de um assunto mais leve, né, Carol? Fala de futebol. O torcedor do Vitória está desanimado com a campanha na Série B. Também não é por menos. O time não consegue encostar no G4. É verdade, Juca. Se de um lado o clima é de insatisfação, do outro, pelo menos, é só alegria. É que o Bahia venceu a 3ª seguida dentro de casa e tem uma das melhores campanhas do segundo turno. Motivo de sobra para deixar o torcedor satisfeito. Seu Raimundo veio de Candeias para resolver problemas. Mas não esqueceu a camisa do time de coração, nem da alegria que viveu no fim de semana. O jogo para mim foi importante, teve alguns vacilos, mas para mim o jogo foi importante, o Bahia soube chegar junto e soube virar a partida. O Bahia jogou contra o Avaí e deu à torcida todas as emoções que merecia. Saiu na frente com o Júnior. Tomou 2 gols em 10 minutos e só conseguiu a virada nos instantes finais. A virada é mais gostosa, ele tava perdendo, já querendo, quase perdendo. Chegar no finzinho fazer um gol, com só alegria, bebi todas. Só os torcedores do Vitória que parecem envergonhados com o time. Já joguei a camisa no chão. Nesse tradicional ponto de táxi na Praça da Piedade, em Salvador, o assunto era a capacidade do Vitória de entregar os jogos dos adversários. Sem poder de reação, fez um gol no início do jogo, deixou o Paraná ir para cima e o Paraná não ganhou o jogo com muita sorte do Vitória. Contra o Paraná, o time rubro-negro saiu na frente com Marquinhos, mas cedeu o empate em um vacilo da defesa e do goleiro Fernando. O Vitória volta a campo nesta terça-feira. Enfrenta o Barueri às 8h30 da noite no Barradão. Já o Bahia só volta a jogar no sábado, quando enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro. E quem analisa as notícias do futebol é o comentarista Silvio Mendes. Boa noite, Silvio. Hoje mais feliz. Boa noite a você, boa noite, Juca, boa noite a todos. Feliz pelo Bahia, mas porque sexta-feira você estava chateado dizendo que se o Vitória não vencer, você ia jogar a toalha no lixo. Pelo menos está no caminho do lixo. Eu ainda não joguei totalmente no lixo, embora o Vitória, naquela oportunidade, tivesse a chance de trazer 3 pontos para Salvador. Mas acontece que eu já avisei para os dirigentes. Nada contra a arbitragem brasileira, mas é preciso vigiar também, é preciso pedir às arbitragens brasileiras, principalmente nos jogos contra a Bahia e Vitória, critério de observância das regras. Porque naquele jogo contra o Vitória, por exemplo, o jogo já tinha terminado o primeiro tempo, cobrou a falta, a bola bateu na barreira, na volta o árbitro termina o jogo, porque já superou o tempo de acréscimo. Não, ele deu sequência do jogo, e aí o time do Paraná chegou ao empate, porque se termina 1-0 para o Vitória, aquele primeiro tempo, seria totalmente diferente. Agora, esses árbitros, eles têm que sentar numa cadeira e ficar observando os árbitros europeus. Por exemplo, quando é um escanteio a favor do time, claro, do time que foi para o ataque, mas o jogo ele deu 48, está em cima de 48, não se bate mais o escanteio. Acabou essa coisa de vantagem, tem que se cumprir o horário. O árbitro brasileiro não. Aliás, a arbitragem brasileira é a pior arbitragem da América do Sul. Agora, Silvio, depois desse resultado, né, do empate contra o Paraná que você falou, o Benazzi já anunciou algumas mudanças no time do Vitória, né? Quais são essas mudanças e de que forma você analisa essas mudanças do Benazzi? Ele vai mudar em 5 posições. Ele muda na lateral direita, porque o Nino levou cartão, entra o Léo, ele retorna o Alisson, que cumpriu suspensão, bota o Maurício no banco, o Alisson vai jogar ao lado do Jean, e ele modifica, não começa com o Gilberto no meio. Ele vai botar Gilberto na lateral esquerda, porque no meio ele volta com o Preto, vai com o Zé Luiz, o Preto, Charles Wagner, e mete o menino Arthur Maia, que está sendo cotado aí como uma das grandes revelações do futebol do Vitória. Vamos ver se ele, pelo menos esse ano, sai desse rótulo de revelação. E na frente ele bota um novo ataque, já que Neto Baiano não está caindo nas graças do torcedor, mesmo sendo o artilheiro. É aquilo que eu digo, o Neto tem que se preocupar mais em jogar bola de que está falando demais. Ele vai testar um ataque com Giovani e Fábio Santos. Tomara que dê certo. O Giovani, inclusive, está voltando a jogar o seu bom futebol, mas no meio de campo. Ele já coloca o Giovani mais adiantado ao lado do Fábio Santos. Vamos ver se essa formação leva de volta o torcedor do Vitória ao estádio Manuel Barradas, o Barradão.
Ok, Silvio, então vamos falar agora do Bahia, né? Vamos falar do Bahia sobre, depois da vitória sobre o Avaí, o treinador Joel Santana foi contundente ao responder à nossa equipe de reportagem. Veja só o que ele disse. Pode mudar para o Botafogo? É cedo, né, amigo? Tu quer saber hoje? Não é nem sair da emoção da vitória. Tu já quer saber do Botafogo daqui uma semana? Torcida é assim, né? Torcida, você quer assim. O torcedor é assim. Você já quer saber do Botafogo? Ainda nem... Eu estou estressado aqui, pô. Um jogo como esse, aí você já quer saber como vai ser o Botafogo? Vai lá no Fazendão, nós estamos diariamente, já na terça, quarta-feira, nós temos mais ou menos um equilíbrio daquilo que nós vamos fazer. Saiu a emoção, saiu a euforia, e aí sim você vai saber o que nós vamos fazer. O nosso grupo é esse. Não vai mudar muita coisa do que nós temos aí, não. Silvio, ele foi meio grosseiro, né, com o nosso repórter. Ele não quis, ele se recusou a falar sobre as mudanças que ele pretende fazer para o próximo jogo contra o Botafogo. Ele meio que se ofendeu com essa pergunta de quais seriam as mudanças. Por que essa postura do Joel? Ele poderia ser menos contundente. A resposta cabia no momento. A resposta feita pelo repórter. Agora a gente conhece, talvez até o repórter não tenha levado a sério. Talvez o nosso repórter não tenha levado a sério, porque conhece a irreverência do Joel. O Joel, assim, ele dá uma no cravo, outra na pregadura. Ele acha que ele tem intimidade suficiente para dar uma resposta dessa para o repórter. Isso é porque eu sempre estou dizendo toda hora, vocês brindam muito o Joel Santana. Tem que fazer tratamento com o Joel, assim, tratamento de profissional, jornalista, treinador, treinador, jornalista. Essa coisa de repórter, de comentarista, de narrador de bola, ficar com essa de papai para lá, papai para cá, e o Joel nessa transição irreverente, aí fica uma coisa realmente muito difícil. Ele foi muito contundente, poderia dizer, ó, meu filho, deixa o Botafogo para mais tarde, então, foi muito contundente, Joel. Aliás, você precisa ser menos contundente com o trabalho dos repórteres e ser mais contundente na escalação do seu time. Porque, por exemplo, no jogo contra o Avaí, quem salvou seu pescoço foi a torcida, que a torcida escalou, e escalou melhor do que você, que entrou com o jogador Camacho como quarto homem de meio de campo, coisa que Camacho só jogou nos juniores do Flamengo, que eu pesquiso e sei disso. Camacho é o terceiro volante. Agora, tem gente que diz assim, mas está no site do Bahia que o cara é meia. Mas o site do Bahia bota o que ele quiser. Mas o jogador não joga nesse sentido, o jogador joga no sentido de terceiro homem de armação, uma espécie de volante, de marcação, tipo de Ones, jogava no Bahia de Feira, que hoje está no Esporte Clube Bahia. Agora, a torcida, sim, aplausos para a torcida do Bahia, para mim a maior torcida do mundo, a torcida que merece a nobreza do Palácio de Buckingham, em Londres, porque esta manda no time, e você tremeu no banco, Joel, no momento que a torcida mandou e você tirou Jones e tirou Camacho. A torcida, você tirou não, a torcida que tirou. Você só fez uma substituição naquele jogo, foi quando você colocou Maranhão. Aí foi o seu olho, tático e técnico. No mais, a torcida lhe deu um banho de bola, viu, Joel? É melhor você ser mais contundente em armar o seu time, menos contundente no tratamento com as pessoas. Ouviu, papai? Obrigado, Silvio. A gente muda de assunto para falar de um ídolo do futebol brasileiro. Romário, o astro dos gramados, virou deputado e começa a marcar gols também na política. Eu estive com ele no Rio. Vamos ver a reportagem.